Olá, eu sou Kelly Lovato e este é o programa Mix na Web. O programa de hoje está muito interessante. Vou entrevistar o Dr. Vinícius Dottaviano, ele que é psicólogo, advogado, e ele vai falar um pouquinho a respeito de tudo sobre violência, sobre bullying. Você sabe lidar com esse tipo de situação? Quando o seu filho sofre bullying ou quando a criança está muito violenta, você sabe se ele pode se tornar um futuro abusador? Então, assista a entrevista com ele que você vai aprender muita coisa. Também vou entrevistar a Thelma Lira. Ela vai falar a respeito de tratamento capilar. Esse tratamento que está super em alta na internet e que só existia em São Paulo, porque agora também existe em Campinas. Você tinge os cabelos? Você acha que seus cabelos estão tendo queda? Então fique aí ligadinho porque você vai ver qual é essa novidade aqui com a Thelma Lira. Também teremos o quadro Razão e Emoção com a nossa psicanalista Cristina Calvi Veloso. Então não saia daí porque o Mix na Web está apenas começando. Como o Mix na Web, se preocupe em sempre trazer matérias diferentes para vocês. Hoje estou aqui entrevistando o Dr. Vinícius Dottaviano. Vinícius, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Mix na Web. Obrigado do convite, Kelly. Eu que agradeço, gente. Olha, vocês nem imaginam quantas coisas interessantes ele tem para contar. Eu fiquei muito curiosa para saber mais sobre a sua profissão. Eu que sou fã aí de alguns seriados que passam aí na TV, né? Bom, deixa eu apresentar ele para vocês, gente. Ele é advogado, doutorando em neuropsicologia, pós-graduação em psicologia forense e perícias jurídicas. Também tem pós-graduação em psicologia cognitiva e comportamental, de terapia de casais, filósofo e teólogo. Quanta formação, hein? Eu sempre falo que eu tive a graça e a oportunidade de fazer 6 faculdades, né? Além dos mestrados, e agora estou no doutorando lá na Unicamp. E eu sempre brinco com a minha namorada e que nós temos 2 opções na vida, né? Ou estudo ou casa. E a brincadeira até encontrá-la foi que realmente eu pensei em estudar, porque eu venho de uma família de médicos, né, e de professores, e de uma família que realmente tem essa cultura, né? Meu pai foi pró-reitor até, chegou no nível máximo lá na Unicamp e na PUC, formou muita gente. Então a gente tem essa veia de estudantil no sangue. Eu gosto mesmo muito desse tipo de pessoa mesmo que você é, que gosta de estudar, de se aperfeiçoar, de saber várias áreas aí da vida, que é o seu caso, né? Eu já falei aqui, advogado, psicólogo, gente, olha, isso é muito legal, parabéns mesmo, viu? E eu já quero começar te perguntando a respeito aí do seu trabalho de psicologia forense. O que é então a psicologia forense? Então, a psicologia forense é um ramo da psicologia, né, voltada à área de junção com o direito. Eu tenho a formação nas 2 áreas e a psicologia forense é uma assistência à área jurídica. Ou seja, são psicólogos e pessoas voltadas à área de saúde que ajudam nos tribunais, ajudam os advogados e ajudam as pessoas que com o auxílio da psicologia, ou seja, da área de saúde, aplicada à área civil e à área criminal. Isso, eu ia te perguntar mesmo, onde eles atuam, né? Se é em hospitais, presídios ou clínicas, quais são os lugares aí mais comuns? Então, na verdade, o leque é bem amplo. A área de saúde, né, usada para manicômios, né, da área de saúde, e a parte de hospitais. Uma segunda parte é a área clínica, ou seja, são psicólogos que recebem no seu consultório pessoas para o tratamento na área. E uma terceira área que são os peritos forenses, que é o meu caso, que também atendo também no consultório, que são chamados, né, ou por pessoas privadas ou pelo Ministério Público, para ajudarem em problemas relacionados à área de psicologia e direito. Então, no seu caso, o paciente ele não escolhe então ser tratado? Ele tem uma obrigação, uma indicação, é isso?
Isso, na verdade, assim, nós recebemos pessoas para fazer os laudos. Então, para ver se essa pessoa tem alguma deficiência mental ou para ver se essa pessoa meramente fez um delito penal e vai ter que cumprir pena no regime civil, né, no regime criminal e no regime penal. Ou pessoas que, por causa de terem problemas com a justiça, desenvolvem qualquer tipo de fobia ou qualquer tipo de transtorno mental e aí são cuidados ou nos manicômios judiciários, ou nos hospitais, ou nas clínicas particulares. Doutor, a respeito um pouquinho aí do perfil do criminoso, né? Nós até já comentamos um pouquinho a respeito aí dos seriados, desses serial killers que existem. Tem como a população identificar um possível assassino? Não sei se é essa a palavra correta, porque todo mundo hoje tem tanto medo, né? Então, tem como a gente saber, olha, aquela pessoa é perigosa, não vou mexer. Tem? Na verdade, a sua pergunta é dividida em duas partes. Primeiro, como que surge, né? Como que se desenvolve uma pessoa com problema relacionado com a violência. Na verdade, muita gente acho que não pensa, mas a violência é inata do ser humano. Ou seja, não essa violência para gerar violência, mas a violência no sentido de preservação da própria vida. Então é aquela coisa de você estar em contato com alguma coisa que vá gerar medo, ou gerar angústia, ou gerar um perigo de vida, você desenvolve esse tipo de violência para que você tente se livrar do problema. Isto é um ponto. O outro ponto é o quê? São as pessoas que, por uma mutação genética, ou por uma predisposição biológica, ou uma infância, ou experiências infantis de violência ou de grave ameaça, desenvolvem, como a gente chama em psicologia forense, um gatilho, né? Não gatilho de revolta, mas um gatilho psicológico, a gente chama de gatilho, né? Tem uma denominação, várias linhas de trabalho, tem várias denominações, e que desenvolvem ou desencadeiam essa violência ou esses episódios de violência. Então, toda criança que sofreu um abuso quando pequena, ou apanhava muito, ou viveu num lar assim conturbado, ela tem então essa tendência de se tornar alguém também violento na sua maturidade? Isso, na verdade, é a pergunta que você falou, como identificar isso? Então, na verdade, as crianças violentas podem ter uma predisposição, né, à violência. Isso não quer dizer que vão ser violentas com adultos. O que faz é uma criança que tem uma predisposição violenta, ela pode se tornar um adolescente violento se ele não for tratado, e um adulto violento se tiver um episódio que eu chamei de gatilho psicológico, ou seja, de uma experiência cultural, né, que vá desenvolver essa violência. Por exemplo, como a gente chama, que seria essa experiência no sentido violento propriamente disso, ou sofrer uma violência, como um assalto ou uma briga. Um outro caso, se a pessoa tem uma predisposição porque ela usou de uma substância que vai fazer ela ficar violenta. Exemplo, álcool, fumo, tabaco e drogas. E um terceiro momento é essa questão que você falou, que se você... a gente está muito vivendo em sociedade hoje e a sociedade está violenta. Então, para a sociedade, se eu não for violento, eu posso ser uma vítima da sociedade. Então, eu também vou ser mais violento. Que, na verdade, para mim, é impaciência, né, social, que é o que está todo mundo vivendo hoje em dia. E essa perda dessa paciência gera em nós pessoas mais violentas. Mas é difícil até aceitar, né? Porque, assim, um exemplo, como assim, no trânsito, às vezes você leva uma fechada ou dá alguma gafe ali no trânsito. Eu tenho medo de falar qualquer coisa, porque hoje você escuta tanto caso que o cara lá baixa o vidro e já te dá um tiro do nada. Você fala, poxa, só por causa disso, né? Por algo tão pequeno, né? Tem tantos casos aí que a gente vê na TV. Mas, assim, como eu vou identificar se aquela pessoa pode me fazer algum mal? Ela tem que ter um histórico, então? Na verdade, não tem como a gente identificar que, mesmo nós da área psicologia forense, a gente consegue ver que uma criança violenta pode se tornar um adolescente violento e depois um adulto violento. Agora, vamos identificar, por exemplo, um adulto violento. O que é um adulto violento? É esse adulto que eu estou falando. É esse adulto que você vê no trânsito dirigir imprudentemente, é um vizinho que fala muito palavrão, é um amigo que usa de substância.
Entendeu? São pessoas que estão socialmente predispostas usando esses elementos que eu te falei. Que é o quê? A violência, o linguajar e o comportamento. Então você consegue, sim, através desses 3 fatores, começar a identificar pessoas calmas e pessoas estressadas / violentas, entendeu? Para você que se conectou agora, este é o programa Mix na Web. Estou entrevistando o Dr. Vinícius Dotaviano e eu já quero perguntar agora, doutora, a respeito aí da violência. Como nós já citamos, as crianças que têm uma vida aí mais violenta, que sofrem. Como uma mãe pode identificar os familiares se ele pode se tornar um possível agressor ou até mesmo um assassino, o que seja? Na verdade, a sua pergunta tem 2 respostas, né? Eu acho que primeiro nós temos que ver por que essa criança está violenta. Então, na verdade, são 3 fatores, né? O próprio convívio com uma família violenta, não estou falando que pais são violentos, mas que a gente sabe, não sei se é dado importante, 10 mulheres são mortas no Brasil por espancamento dos parceiros todo dia. Né? E só 8% da maioria que apanha não denuncia. Só 8% denuncia, as outras 92% não denunciam. É uma estatística muito chata de se falar, mas é assim, a violência está comum. Então a criança ver o pai, ou ver o vizinho, ou ver um parente, né? Ou ver o meio social em que ela vive, principalmente a escola, que é o segundo caso, muito bullying, ou a criança é a que sofre bullying, ou é a criança que faz o bullying. Então isso está relacionado também com a criação e também com o meio social que a criança vive. E um terceiro momento que eu acho fundamental a gente destacar aqui é a baixa resistência à frustração dos nossos jovens. São crianças que não admitem, e adolescentes que não admitem não terem, não possuírem, não quererem, o não. O não é uma palavra muito assim intolerável pela juventude e pelas crianças de hoje em dia. E isso gera todos os fatores de violência. Então os pais têm que se preocupar muito e fundamentalmente com este ser em construção. E buscar ajuda na terapia. Buscar ajuda com profissionais que possam fazer um teste ou possam fazer uma avaliação, melhor dizendo, para ver se essa criança, né, qual é o problema que ela está enfrentando e como lidar com isso. Então aí no caso do bullying, né? Se a criança ela já reclamou para você 2, 3 vezes que os amiguinhos, por exemplo, chamam de gordinho, tiram sarro, já é o suficiente? Qual é o parâmetro, então, que nós pais temos que adotar, então? Então, na verdade, também são 2 facetas. Aonde você coloca o seu filho para estudar, fundamental. Ver se tem um programa pedagógico, ver se a escola propicia isso, né? Eu sei que a cultura no Brasil, ou a educação no Brasil, é muito, em alguns, principalmente no interior do Brasil, né? Eu já visitei vários lugares no Brasil, é muito complicado isso, mas nós estamos falando aqui para as pessoas, principalmente dos grandes centros, também, claro. Que é assim, procure ver aonde está o seu filho, com quem ele vive, com quem ele conversa na internet, quais são os filmes, quais são os jogos, qual é todo o cerne psicossocial que ele vive. Esse é o primeiro ponto. E, em segundo lugar, realmente nesse sentido, se está instaurado o problema, se o seu filho ou sua filha, porque, né, a gente está vendo casos de violência de meninas, né, se baterem, a questão do bullying nas escolas da área feminina está muito grave também. Se esse filho realmente é tanto molestador, né, ou molestado pelo amiguinho, né, no sentido de violência, no sentido de briga da palavra, e trabalhar isso o mais rápido possível, não só interagindo com os seus próprios filhos, mas como também com a escola e com todo o meio psicossocial que ele vive. Esse assunto é um assunto que não nos agrada, é um assunto triste, mas é muito importante, doutor. Eu acho assim, eu tenho muitas dúvidas, já quero aproveitar, deixar o convite em aberto para que volte, porque assim, são tantas dúvidas. E se você também quiser enviar o seu e-mail com as suas perguntas para o Dr. Vinícius, fique à vontade. Aí no site você já viu o nosso e-mail, mande as perguntas para ele e eu vou convidar já para que você volte. Claro.
Eu que queria agradecer, né, no primeiro momento, o convite de vocês aqui e parabenizar também a Kellen pelo programa fantástico. Eu espero estar de volta, assim, porque esse tema, eu posso falar, se a gente começar a falar, vão demorar vários programas. A psicologia forense engloba não só crianças e adolescentes, como adultos, e uma gama fantástica e muito abrangente do tema que é muito perigoso e que é muito atual e que está gerando muitos problemas na nossa vida, que é a violência discriminada. E você também tem um blog, né, que você posta aí algumas matérias. Deixe para eles então o seu blog para que eles possam acessar e saber mais um pouquinho aí. Tá. Eu tenho um blog que eu falo sobre relacionamentos, que chama Boa Semana Psique. Então, na verdade, eu vou colocar que é o www.boasemanapsique, tudo junto. O psique é psique.blogspot.com. Eu estou à disposição, como também lá tem todos os meus contatos de e-mail e telefone. Atendo no consultório em Campinas, em Jundiaí, e eu tenho um diferencial que a gente chama, muito importante hoje em dia, que é o home care. Então, na verdade, é estudar principalmente a criança e o adolescente no seu ambiente de vida e de escola. Então, se tiver algum tipo de problema da criança ou do adolescente, ou do próprio adulto, né, que a gente fala também, de ir ao meu encontro, eu vou ao encontro sem nenhum problema. Isso não vai ser motivo para a pessoa falar, eu não tenho condição, ou eu não posso buscar ajuda. Entendi, olha. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por todo o tempo de estudo aí que você tem, pelas suas formações. Você realmente é um exemplo aí para também muitos jovens que ficam perdendo tempo aí na rua ou com brincadeiras que não vão levar a nada, né? Então, estudar, gente, sempre é mesmo a melhor resposta. Vocês estão vendo, doutor Vinícius, que exemplo que é, né? Bom, então, me despeço de você e agradeço muito mesmo a sua presença hoje aqui. Eu também, muito obrigado. Vou reiterar o convite, muito obrigado, né, de ter sido convidado, e parabéns mais uma vez pelo seu programa.